unforgettable. Prediletas da casa? In every way. Prediletas da casa? Já comecei dando rata hoje, né? Esqueci de deixar no automático. Tava no manual, então eu tive que dar play no background, né? Mas boa noite, olá, bom dia, boa tarde a todos, todas. Espero que todos nós estejamos muito bem, porque esse é o Prediletas da Casa número 19. Tá quase chegando no final da segunda temporada, de 10 episódios cada temporada. Aí tem umas férias, lógico, né? Ninguém é de ferro. E aí eu volto em 2019, né? Férias de um ano, de repente. Férias do programa, claro, porque faz muito tempo, né? Que houve um hiato entre o programa número 18, que foi o especial do Residence, que foi o último programa, e o de hoje, mas de qualquer maneira estamos de volta e logo a gente fecha na 20ª edição. E essa edição de hoje é uma edição especialíssima. Eu sei que eu falo isso para todas as edições, né, e que eu falo isso também, que eu falo das outras edições, mas eu nunca tinha feito um especial Tuizim aqui no Prediletas da Casa, um especial eu mesmo. Eu nunca toquei uma música minha aqui no Prediletas da Casa e super caberia, porque esse é um programa da Radinho, né? Que aliás tem uma surpresa para todos nós, que é o seguinte: sábado eu vou tocar aqui nesse lugar, aqui nesse cômodo, e sábado dia 14 de julho, feriado lá na França, né? Tomada de Bastilha. Então, como eu vou tocar nesse sábado agora, dia 14, eu resolvi fazer esse programa especial com o meu CD Entropia, que eu vou estar vendendo esse CD no dia. Esse CD virou um processo muito louco, porque ele é um CD infinítuplo, que eu comecei lá em 2010, e agora ele finalmente vai sair físico, né, de novo. Eu cheguei a vender não, porque era de graça e tinha moedinha de R$1 pregada na capa, então aquilo seduzia, né, todo mundo, e esgotava em questão de segundos e etc. Mas essa versão que eu vou vender sábado é a nova versão do Entropia, e tá muito legal. O Clóvis, um amigão dos dedos de uma mão só, né, tá fazendo um trabalho muito legal. Ele é um grande artista, um grande designer, e então vai ter duas versões. Uma versão é os 5 CDs, porque por enquanto é quíntuplo, considerando que é infinito, né? Ele está em constante processo de produção permanente. Ou vai ter a opção de comprá-lo avulso. CD1, CD2, CD3, CD4 e CD5. Né? Sai mais barato comprar a caixinha, que é mais bonitinha também. Então, esse Prediletas da Casa vai ser um Prediletas da Casa especial Tuizim, especial eu mesmo. Estamos muito bem acompanhados aqui do Extravinho. Deixa eu explicar. Até agora tem 20 músicas. 20 músicas de 20 minutos cada. Então isso totaliza 6 horas e 40, que configura 4 canções por CD. É quíntuplo. 20 músicas, CD quíntuplo, e cada CD tem um conceito e vai ter uma capa diferente, etc. Bom, vamos de som então.
Tuizim, entropia número 17, biomas. Espero que gostem, não saiam daí. Quantas vezes ressuscitou no papel do rei das águas? Eram dois marinheiros, dois cidadãos do mar, aberto aos céus. Entre os dois continentes foi se esconder 2.000 sereias. Na sutileza das marés, lençóis, tempestuoso fogo azul. Dançarinos risonhos cortam a rua, cortam sorrisos. Pra ser sincero, eu prefiro
Entropia, além de significar desordem de um sistema termodinâmico, é o título do meu CD infinito porque surgiu despretensiosamente em 2010 e sempre estará em curso até os últimos dias das minhas vidas, visto que, segundo Varese, o compositor contemporâneo se recusa a morrer. A primeira ideia era montar um trabalho de conclusão de vida com fragmentos de todo o material gravado desde a primeira metade da década de 90. Mas, com o decorrer do processo e maturação, em 2011 se tornou um CD duplo com 8 faixas de 20 minutos cada. Devido ao escorregadio comportamento artístico, político e econômico nas redes de coletivos culturais das quais a entropia fazia parte, foi providencial que a tão iludida moeda de troca adquirisse, enfim, corpo. Premissa perfeita para que as cópias do CD passassem a ser distribuídas gratuitamente com moedas de real coladas na capa. Uma inversão significativa. Tal iniciativa apelativa chamou a atenção até do escritor jornalista Alex Antunes, que administrava a agência fora do eixo, e atuou como uma espécie de advogado a meu favor em meio a uma avalanche de protestos de indignação fora do eixo. Entre tantos momentos, um dos mais intrigantes foi que, quando toquei em Serrana e anunciei o CD, as cópias se esgotaram mais rápido que o museu e museu quando os fãs do museu e rosas dormiram nas calçadas das lojas na véspera de lançamento. A caixa de CD se esvaziou em questão de segundos. Essa lógica de realizar trabalhos braçais em troca de moeda solidária não funcionou muito bem comigo, e não foi por falta de esforço, muito pelo contrário. Por exemplo, na produção do Grito Rock Araraquara. Em 2010 eu fiquei em pé praticamente 2 dias no balcão vendendo latinhas de cerveja e refrigerante para o público e trabalhando na produção, sem contar a fome, o cansaço físico e estresse psicológico das inúmeras viagens para as cidades sorteadas pela rede, cobertura de festivais de bandas independentes, captação, edição de booklets, vídeos, resenhas de shows, discos, entrevistas, criação de logos, panfletos, vinhetas, etc.
Segundo alguns integrantes do coletivo que eu fazia parte, não consegui reverter o trabalho em shows porque o meu estilo não se encaixava naquela tendência vigente de bandas. Não faz muito sentido, pois contraria a própria lógica proferida nas pautas de que quanto mais o artista trabalha braçalmente e participa das reuniões, geralmente sobre economia solidária e sustentabilidade, maiores são suas chances de excursionar de norte a sul pelo Brasil como as bandas Macaco Robô, aerorussas e tenistas russas, independentemente do estilo e da qualidade. A própria Macaco Robô tem um disco intitulado Artista Igual Pedreiro, que se tornou slogan latente na rede. Acho que é uma leitura meio precipitada. Todo pedreiro é artista, mas nem todo artista é pedreiro. E eis que toda a minha lucratividade dessas moedas metafísicas, que em Cuiabá chamavam de cubo gats, foi revertida em um singelo show em Serrana e em algumas hospedagens solidárias das sedes de alguns coletivos. Os integrantes da outra banda do coletivo trabalharam muito menos e excursionaram muito mais. Inclusive trabalhei arduamente na produção de um dos seus shows e na masterização do CD. Dias de trabalho revertidos numa moeda imaginária que nunca vi. Se trabalhei muito mais que qualquer um do coletivo, por que diabos foram excursionar pelo Brasil e eu não? Não sei até que ponto consigo interpretar essa história de que não me encaixo numa tendência. Desconfio que pelo fato de serem uma banda de verdade, com 4 integrantes barbudos, nome legítimo de banda, e ideologias políticas condizentes com a rede. E eu, por minha vez, além de me intitular Tuizim e nessa época cantar minhas músicas acompanhado somente pelo meu piano, insistia que o artista não deveria gastar a sua energia física e articulativa em troca de dinheiro imaginário cimentando tijolos e participando de editais e debates sobre assuntos políticos e econômicos que nada tem a ver com o seu trabalho árduo de criação e que exige, acima de tudo, tempo. É como se fosse unânime que a arte permanecesse em 20º plano em prol de um sistema utópico bem parecido com o comunismo. Neste caso sim, me sentia desencaixado. Um pássaro estranho no ninho em dia sambista. Nas sedes dos coletivos, não bastasse o sofrimento de tomar banho em banheiros alagados e entupidos pelo acúmulo de catarro alheio, era padrão que houvesse uma pirâmide hierárquica de status que comportava 3 segmentos. O artista desconhecido que se sabe de descobrir e acredita que vai fazer turnês de norte a sul. O artista veterano parasita que transfere os trabalhos braçais para os artistas desconhecidos. O produtor audiovisual que só sai do quarto quando o almoço e a janta estão na mesa. Mérito? Não importa. Não mais. Mas fui um pássaro desobediente. Devido à ideologia solidária de troca, era rígida na rede a exigência de que usássemos o Linux, que é um sistema operacional gratuito. Em 2010, na época que morei na sede do coletivo, guerrilha G. Em troca de pagar aluguel, trabalhava no Linux enquanto os caras estavam lá perto. Quando viravam as costas, eu acessava o Windows, fazia em 20 minutos o que no Linux faria em 6 horas e ganhava o resto da tarde livre. Mas logo caí na real e abandonei o coletivo, obviamente. Apesar dos contratempos, nunca me arrependi. São vivências necessárias. Tudo indicava que estava na hora de me desvincular e alçar novos voos. E eu sei. Todavia, por mais que piano e voz seja, para mim, uma banda completa e considerando o meu testamento artístico em si, talvez tivessem toda a razão quanto a não me encaixar numa tendência predominantemente samba rock ou instrumental stoner. Minhas músicas estavam se direcionando para uma estética sonora parecida com as letras dos compositores do segundo romantismo, talvez devido ao próprio formato piano-voz e suas inúmeras possibilidades harmônicas e composicionais. Algo que destoava até mesmo do Entropia, que sempre apresentou uma roupagem muito mais experimental e pós-moderna. Hoje, Entropia tem 16 partes e por enquanto é quádruplo, batendo o meu próprio recorde. Deixa de ser, a partir da parte 2, uma coletânea de materiais existentes e passa a intercalar materiais inéditos produzidos especialmente para o CD, mas sempre dentro de uma linearidade conceitual e programática. É lá que me permito criar com uma garantia maior de autenticidade, visto que não há nenhum compromisso em agradar o ouvinte ou causar impressões. É fruto direto de experimentações e vivências musicais, literárias e cinematográficas durante toda a minha vida. Foi um período da pré-adolescência que a música se apossou de mim por inteiro. O radiogravador era um ótimo companheiro. Ouvia diariamente um difusor ao alcance capitaneado pelo DJ Valtinho na difusora FM de Ribeirão Preto e me encantava com as mixagens perfeitas entre uma música e outra no mesmo ritmo. Queria aprender a fazer, mas nas rádios e festas de Franca os DJS eram todos muito atrapalhados e naquela altura do campeonato eu já entendia muito mais de BPM do que todos os DJS francanos. Foi bastante para que montasse meu primeiro set intercalando 2 vitrolas VS, um Walkman e um monte de discos de rock e música eletrônica que pedi emprestado para o meu primo e nunca mais devolvi. Meu quarto praticamente se transformou num laboratório de som. Evidentemente meus artifícios eram precários e limitados, mas nada me impediu de aprender a mixar e adquirir minha própria técnica. Apoiava meus próprios dedos nos discos para diminuir ou aumentar a rotação da música de acordo com a anterior.
Saíam coisas tão mágicas dali que passei a gravar essas sessões em fita cassete e mais tarde a editar, tudo manualmente em uma raça. Enfornar no meu laboratório particular e ficar produzindo era muito mais legal do que jogar futebol ou ir nas festinhas dos meus colegas da escola. Já estava na 8ª série. Desde então, minha relação com a música era muito ativa e nada passiva. Enquanto eu discotecava para uma multidão imaginária dentro do meu quarto, meus coleguinhas frequentavam shows do Kid Abril ou Titãs e tudo o que diziam no dia seguinte era que o Pedro beijou a Andressa, minha primeira musa platônica e consequentemente a maior desilusão da minha vida, até então. Foi quando, por influência do Pedro, troquei toda aquela experimentação laboratorial eletrônica pelo Pink Floyd e o resto vocês já sabem. Precisava respirar. Catei o violão emprestado e aprendi bem rápido. Em questão de pouco tempo adquiri minha primeira guitarra, mesmo que uma tonante, e formei algumas bandas com a molecada do bairro. Primeiramente a banda Lactobacilos Vivos, depois banda Puff e depois finalmente a banda Indoor, que perdurou de 1994 até 1998 com várias formações diferentes. Gravamos 3 fitas demo e fomos selecionados para participar com 3 músicas em um CD coletâneo com outras 9 bandas ao redor do Brasil. Uma grande conquista que nos levou a tocar em outros estados durante as turnês deste CD e vinculados no programa Lado B da MTV, na revista Showbiz e bem elogiados na Folha de São Paulo, entre inúmeros fanzines e revistas. Conheci muita gente de norte a sul e trocamos muita correspondência, material e até shows. Tocamos até idos de 1998, quando o baterista Xuxa e a baixista Aline me abandonaram e foram morar na Europa. Como já tinha um vasto material para gravar nosso próximo CD e estava desfalcado de integrantes, gravei tudo sozinho e mudei o nome da Indoor para Pretend Songs, uma banda de um homem só. Com a Pretend Songs produzi 2 CDs, Spinning Pool, 1998, e Goldsnack, 2001. Com um certo cuidado na produção de Goldsnack, decidi que valia a pena cair nas mãos de algumas pessoas. Foi assim que conheci pessoalmente, por exemplo, a Patrícia de Gigov da Brasil 2000. Goldsnack também me permitiu conhecer o Hilton, que me oficializou em 2002 como integrante da sua banda The Vampers, da qual permaneci por poucos meses. Era outro tipo de repertório e público. Um público muito mais conservador e familiar. Muitas vezes as próprias famílias dos integrantes frequentavam os shows. Geralmente tocávamos em restaurantes, salões de aniversários ou concursos de banda cover dos Beatles. Era uma realidade bem diferente da banda Indoor em questão de emancipação. Foi um choque, pois estava acostumado a tocar para um público mais antenado e a conviver com pessoas que falavam abertamente sobre James Joyce no café da manhã. Anos atrás, ainda na década de 90, tinha passado temporadas em Araraquara, São Paulo, Osasco, Guarulhos, Maringá, Londrina, Curitiba e Biporã sempre descendo no mapa, e muitas vezes sozinho sem a banda. Afinal, não era só a música que me conectava com o mundo, mas o cinema, a literatura, os espaços e os relacionamentos. Portanto, foi com o decorrer do tempo que percebi que não me interessava necessariamente por rock, mas sim por esses outros elementos que o rodeiam. Foi aí que conheci e me apaixonei perdidamente por The Residents. Não bastasse toda essa nova abertura de horizontes dos Ghost Souls, abandonei o The Residents, abandonei o The Vampers e me puxei bastante em compor e gravar sozinho com a alcunha de Tuizim. E meus trabalhos se tornaram cada vez mais conceituais, ou seja, cheios de autorreferências, vínculos entre si, continuidades, histórias, ciclos narrativos e memórias. Ainda em 2002 gravei um CD instrumental intitulado Plástico especialmente para os meus alunos de guitarra e violão. 2003 e 2004 foram anos que, por estar muito atrelado nos estudos musicais e no jazz, tocava periodicamente na galeteria, na cafeteria e na cafetaria, e no saudoso Cultura Clube, ou Bar do Lohan. Em 2004 toquei no Valentinos durante o Londrina Jazz Festival. Ainda em 2004 toquei num trio chamado Massa Pura com Luciano e Cleiton em alguns barzinhos de Franca e numa pizzaria em Cássio. Chegou 2005 e boom. Larguei tudo e fui morar em São Paulo com o Cristiano, um amigo muito próximo que conheci na década de 90 nos nossos intercâmbios por causa do saudoso Zinimac Inocência, e a Olga, ex-manager do Zefirina na Bomba que me ensinou a não ficar perdido em São Paulo. Foi nessas que conheci por exemplo o Edgar Scandura e o pessoal da clássica banda Peteline, que nos convidou para participar de uma faixa do CD Tributo. 2006 e 2007 foram anos bem produtivos e esdrúxulos no quesito comportamental. Produzi um CD quádruplo em parceria com o Peixuxa. Logo depois, em 2008, fiz o que seria uma quinta parte do CD quádruplo. Cheguei a esboçar a sexta parte em 2009, mas desisti a tempo. No lugar, fiz o Vendetta, que, por ser um álbum virtual, se desintegrou no meu HD que queimou e o perdi juntamente com um vasto material, como o Prolegômenos, particularmente meu preferido, e alguns álbuns ao vivo que ainda não eram CDs físicos, mas sim arquivos. É uma sorte que no entropiar vários fragmentos de faixas que fizeram parte desses álbuns virtuais, foi um ano muito produtivo para o Tuizim e os Pseudocubes e a banda estava em uma espécie de auge de entrosamento e sintonia. Mas chegou 2011 e recebi um convite do Lorean para dividir apartamento com ele e com o Rubão no centro de São Paulo. Supimpa. Tocamos bastante em São Paulo, inclusive nas ruas.
No ano anterior, participei de um filme dele chamado Adão, o Homem que Corre. Muito embora apareça por apenas 4 segundos tocando piano. No meu último ano em São Paulo eu fiz parte de uma banda de rock chamada Cassino Monte Rei com integrantes de Franca e São Paulo. Mas, como toda autobiografia tem um imprescindível começo, meio e fim, ó chuva purificadora, leva de mim o que ficou para trás, o que ficou impregnado nas palavras. Leve, macio, solto, fim. Eu me peguei de surpresa aqui. Opa. Vou baixar aqui o eco. Bom, esse foi a entropia número 17, desse que vos fala, em prol do show que eu vou fazer esse sábado agora, Tuizim Cover, tributo Tuizim. E vai ter a discotecagem da Radinho e também exposições dos quadros da Laura, dela. E o que mais? E open bar de café. Isso é muito importante. Tuizim Cover, eu faço parte da dupla. É eu e o Túlio. A gente já se apresentou como Rei Arthur e Merlin, por exemplo. E muitas outras coisas. Nós somos muito entrosados musicalmente, acima de tudo, né? Túlio é um amigão do coração. De contar nos 5 dedos de uma mão só também. E eu já mostrei aqui, eu já dei um spoiler do que a gente vai tocar, de todas as músicas. São músicas clássicas minhas, ou seja, hits, grandes hits, intercalados com coisas inéditas do próximo CD. Assim, que o Entropia é um CD infinítuplo, mas eu não posso depender só dele. Já que ele é infinítuplo, ele está em trajeto paralelo. Porque tem uns CDs sérios também. O Entropia é um CD seríssimo, acima de tudo. Ele tem meio que essa imagem por trás dele, né? De inversão dos valores. A flor da pele, né? Uma moedinha de R$1 pregada na capa. Enquanto o CD ainda era duplo, imagina hoje, né? Hoje é quíntuplo, hoje tem 5 CDs. Então não tem mais a moedinha e ele custa dinheiro agora. Mas é um preço super acessível. Tá bonito. Enfim, a próxima música é a Entropia número 20, que é a 20ª faixa desse CD. Nessa faixa, número 17, que acabou de tocar aqui, tem um prólogo, né? E tem um diálogo. E é justamente a leitura de um capítulo não, porque é um capítulo só, é um capítulo único, mas de um trecho da minha autobiografia, que eu vou estar vendendo no dia também. Olha, eu virei um marqueteiro mesmo, né? Isso é bom. Eu vou estar vendendo essa... então, o Entropia, com 2 escolhas de versões, né? Uma é a caixinha com 5 e a outra é um avulso do outro. E a minha autobiografia, que é o Recanto das Luzes, que é essa é a autobiografia, que é uma autobiografia, acima de tudo, ilustrada, né? E no final tem a minha discografia oficial de 30 discos, inclusive contando o Entropia. Aqui tá dando que o Entropia é de 2010, né? Já tem 8 anos, mas claro que nós sabemos que ele é infinito, então ele começou em 2010. Tá, enquanto a gente ouve então a próxima faixa, que é o Entropia 20, eu dou uma folheada na discografia aqui, né?
Mas uma coisinha que eu queria falar desse Entropia 20 e do 17 é que essas 4 últimas edições, essas quatro últimas faixas do CD5, a 17, 18, 19 e 20, eu fiz há menos de um mês atrás, agora em junho de 2018. Então tá fresquinha. Tanto que eu nem sei se vai ser assim mesmo, se eu não finalizei, vamos dizer assim. E o que mais que eu posso falar sobre esse show? Eu vou pensando enquanto ouvimos a Entropia número 20. Ok? Vamos lá. Habitante da montanha, muito próximo de mim, muito próximo de nós, transparente véu de Gaia que envolve seu semblante e transborda alegria e mistério. Descendente de Odin, mensageiro da bondade, sua lira ressuscita tantos cantos imortais e transborda alegria e mistério pelo ar. Seivas fluidas se espalhem pelos cantos, seivas fluidas infestem corações, seivas fluidas no sorriso a tristeza, privilégio de sonhar um sonho bom. Quando a ave de rapina subestima sua presa, é o sol que nos abate nas miragens do deserto. Chega a noite sem a lua, bem melhor pra enxergar as estrelas, grãos de areia, cobrem dunas, cobrem céus. Chove, chove alegria, chove chuva de elementos, varre logo essa poeira pra bem longe das crianças, pra bem longe dos bichinhos, pra bem longe de nós dois, onde se sossega o vento nos confins da escuridão. Seivas fluidas, seivas purificadoras, seivas fluidas encharquem os pulmões, seivas fluidas da semente aos continentes, elixir inesgotável das manhãs. Quem me dera velejar por sobre as ondas do sagrado, como mago das fronteiras, num
decadantes exploradas, e voltar a tempo só pra desejar-te boa noite, um carinho especial, um cuidado especial. Cristiano já me disse algo sobre uma canção, que a canção é como vidro, com descuido cai e quebra, por descuido da memória. Não me lembro da canção, mas que sirva para todas as belíssimas canções sem voz fluidas, vibração, estilação, sem voz fluidas, invoque sensações, sem voz fluidas, Margarida, Barcelona, Violeta, Santiago, cerejeira, medicina, selvas fluidas, mensageiras do amor. Quantas vezes te senti saudade desse teu sorriso gracioso. Ai, quanta saudade da estrada de terra, sonhos pantanosos, cais do porto. Quantas vezes pressenti maldade, meu querido amigo imaginário.
Há um anjo decadente, habitante da montanha, muito próximo de mim, muito próximo de nós, transparente véu de Gaia que envolve seu semblante e transborda alegria e mistério pelo ar. Há um barco caminhando pelas ruas da Ucrânia, descendente de Odin, mensageiro da bondade. Sua lira ressuscita tantos cantos imortais e transborda alegria e mistério pelo ar. Save us freedoms se espalhem pelos cantos. Save us freedoms em festa em corações. Save us freedoms no sorriso a tristeza, privilégio de sonhar um sonho bom. Quando a ave de rapina subestima sua presa, é o sol que nos abate nas miragens do deserto. Save us freedoms, save us freedoms.
Oi, voltamos com Prediletas da Casa, aqui na Radinho do YouTube. Então essa é a edição de número 18, aliás, 19, penúltima edição, né? Infelizmente. Vai ter então a última edição, né? A 20ª edição vai ser a próxima, e com ela fechamos a segunda temporada. Ou é a 20ª edição, ou é a 10ª edição da segunda temporada. Prefiro chamar assim porque eu posso ficar de férias. Então ouvimos a Entropia número 20, ouvimos a última faixa do CD, mas me veio que eu quero fazer uma surpresa para todos nós agora. Mas vamos lá. Eu queria, como de praxe, eu costumo recomendar alguns livros e alguns discos e CDs e coisas que eu consumo por aí. Discos, livros, CDs e tudo mais. Experiências, né? E como eu fiquei um tempo sem fazer o
Prediletas da Casa, eu não sei se eu já falei sobre este livro, Estação Islândia, do Fábio Massari. Se eu falei, mil perdões. E esse livro é muito interessante porque ele traz a experiência do Fábio Massari quando ele morou na Islândia, né? Então ele é garimpeiro de lojas de discos e tal, e conseguia comprar as raridades da música islandesa. Então vale muito a pena. Ele fala de todas as bandas, todos os discos que ele comprou lá na Islândia, desde bandas dos anos 60 e 70 até a atual. É uma leitura até um pouco científica, né? Tá, e ainda nas leituras científicas, Macbeth, de Shakespeare. Essa é uma edição da LPM, uma LPM para Pocket. Não é que é melhor, que é pior, mas a partir do momento que você tem mais costume de comprar os livros de uma única editora, na tua estante aquilo vai ficando padronizado. Aí tem a Utopia também, que é uma literatura mais científica, de Thomas Mouros. E ainda na literatura científica, a Política de Aristóteles. Eu estou lendo Macbeth, por exemplo, para entender a ópera Lady Macbeth do Shostakovich, porque o Stalin baniu essa ópera, né? Imagina, ele foi muito humilhado pelo Stalin, inclusive. Mas são outras praias. E para fechar aqui a literatura, esse livro aqui eu ganhei da minha namorada de Dia dos Namorados. É o terceiro livro do Kurt Vonnegut que eu tô lendo, que eu vou ler, né? Não comecei ainda. E é isso. Agora, na música, queria recomendar 3 coisas que tem muito a ver com o que eu vou falar. Paralelamente ao programa esse, né, Prediletas da Casa, tem o show de sábado, que é dia 14, feriado na França. E ele tem uma conexão com esses Prediletos da Casa, porque eu vou estar vendendo o CD Entropia, que a gente está ouvindo aqui, etc. Então, paralelamente a essas duas coisas, semanalmente eu estou fazendo aqui nesse mesmo cômodo aqui Labid. O que é Labid? Labid são as iniciais de Laboratório de Ideias. Bom, aí já eu e a Laura, né? Nós tivemos a ideia de fazer semanalmente debates e palestras sobre determinados assuntos, né? Até agora eu fiz 2, a Laura ainda não começou a fazer, agora vai rolar. Ela estava acabando o TCC lá dela, não deu tempo. Mas é que assim, as ideias dela fervilham muito mais que as minhas, né? Eu ainda tenho que preparar uma coisa. O último, por exemplo, para ter uma ideia do que vem a ser o Labid, o último foi sobre Kurt Weill e a relação dele com Brecht e a relação dele com o nazismo, com a perseguição de judeus, na verdade, né? Os Estados Unidos, e etc. A vida de Kurt Weill, né? Mas dentro... Bom, eu vou pôr aqui os 2 panfletos até agora, panfletos virtuais. Esse foi o primeiro Labid, que foi sobre isso aí que está escrito, eu não lembro agora. E esse foi o segundo. E então o próximo vai ser a Laura já. Ela já tem... Eu não quero arriscar a falar o que é, porque
ela vai ficar brava comigo se eu falar errado. E eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei que é uma oficina e é uma coisa mais prática e voltada para o manuseio da arte, né? Da pintura, etc. Ah, sim, ela vai falar sobre o grotesco também, né? No decorrer da história. Que mais? Então, semanalmente tem isso, né? O laboratório de ideias. E a dupla que eu tenho com ela, que é Laura e Tuizim. Nós vamos tocar dia 27 de julho, né? Vai cair numa sexta-feira, lá no Zaz. Zaz é um coffee bar que tem aqui no centro, aqui pertinho, perto da igreja, na Saldanha Marim. E vai ser muito legal. Ute Lemper é uma cantora alemã. Esse disco dela é o Punishing Kiss. É um disco maravilhoso que ela interpreta canções de Nick Cave, Elvis Costello, Divine Comedy, Philip Glass, Tom Waits, Scott Walker, Kurt Weill. E não são meras interpretações, né? Eles participaram ali, né? Escreveram pra ela cantar, né? Lógico, são amigos. É uma panelinha. Panelinha eu costumo chamar de panelinha dos bem intencionados. Não sei porquê. Ou não lembro. Aí tem uma contracapa lindíssima, né? Tem várias fotos bonitas aqui dentro, olha. Ute Lemper. E tem esse cara aqui, naquele outro CD da Ute Lemper, nesse CD da Ute Lemper, tem duas músicas, aliás, em parceria com esse gênio da bola, o Pequeno Grande Homem, o Neil Hannon, do Divine Comedy. Esse CD aqui é muito bom, CD chamado Fin de Sécu, não sei como pronunciar isso. Olha só, tem logo quando abre o CD, que é digipack, né? Tem uma foto meio que duplicada, né? Dá pra ver? E aqui atrás, né? A contracapa. Aí vem os livrinhos lá dentro, olha só que bonito. Esse CD é de 1998. Tem as letras. E não acabou não. Tem outro folhetinho aqui, dessa vez um libreto. Ah, eu já passei isso? Não já. Com mais fotos do Mr. Neil Hannon. E olha que ótima escolha, que linda escolha, não é mesmo? E é um disco leve e pesado. Leve quando tem que ser leve, pesado quando tem que ser pesado. Um Clint e um Neil Hannon. Pequeno Grande Homem. Aí tem esse outro CD do Divine Comedy chamado Casanova. E esse CD aqui, meu amigo, é um CD que me fez me apaixonar perdidamente pelo Neil Hannon. Nessa edição eu comprei lá em Londrina, na década de 90 ainda. É uma edição que vem 2 CDs, uma edição de CD duplo. Aí tem vou tirar aqui. Tem um encartezinho, né? Aqui atrás tem fotos lindas. A capa é linda, né? Olha só. Também queria um terno de vinil azul desse. Aí tem várias fotos aqui dentro da época áurea do Divine Comedy, né? Essa edição tem For the Weekend, por exemplo, que é a primeira faixa do CD.
E é engraçado que esse CD ele abre com a palavra hello e fecha com a palavra goodbye. Goodbye. Na música Dogs and the Horses. Essa foi a primeira faixa que eu conheci deles, né? Charge. Eu falo dele porque Divine Comedy acaba sendo uma banda de um homem só no fim. Apesar que tem músicos sensacionais e tudo mais. Opa. Olha, parece a imagem que eu usei no meu CD. Eu juro que eu não copiei, não lembrava. No meu CD como Rei Arthur. Ai, já foi a música no fundo, não acredito. Poxa. Eu dei uma rata histórica. Apesar que não deu pra ouvir direito. Assim, digamos que a surpresa foi queimada. Eu queimei a surpresa. Mas tudo bem, dá pra consertar e fazer a coisa bonitinha aqui. É que eu falei muito, falei demais. Aí eu não vi. O BG esgotou, né? E foi pra próxima música, que é a Entropia número 21. 21? Mas não tinha 20 edições? Não tinha 20 faixas? Sim. Porém, como é um CD infinito, tô continuando ele, agora nas férias. Aproveitei as férias, por exemplo, e fiz o 17, 18, 19 e 20. Mas eu continuo. A parte 21 não tá completa ainda, não tá 100%. Ou seja, ela foi até onde foi. Ela não atingiu os 20 minutos pra fechar a faixa ali, pra caber mais 4 músicas no próximo CD. Mas ela será a primeira faixa do 6º CD que não existe ainda. Tá fácil de entender, né? E eu vou soltar aqui pra nós como exclusividade. Olha, quem diria? Sim, ela só existe aqui por enquanto. Interessante. Não sei quando vai ficar pronto. Espero que ainda nessas férias. Mas o CD que vai ser vendido é quíntuplo mesmo. Beleza? Então vamos lá. Entropia 21. Vocês ouviram primeiro que eu aqui, né? Porque ultrapassou ali a largada ilegalmente. Mas ainda tem tempo. E eu acho que eu já falei tudo. E se eu lembrar de alguma coisa eu volto aqui e falo. Mas vai ser isso. Semana que vem ou mês que vem, não sei, quando der, eu vou fechar essa temporada do Prediletas da Casa, que vai ser a 20ª. Essa aqui é a 19ª. E a gente se vê por aí, né? Logo mais tem mais. Aqui está comigo. Aqui está comigo Arthur Braga Filho. Segundo ele, Tuizim. 1000 funções, porque ele toca violão, piano e o que mais? Baixo, bateria. E vivencia música há quantos anos? Desde que eu nasci. Desde que você nasceu? Sim. Conte-me sua primeira lembrança de infância. Qualquer coisa que lhe venha à mente. Eu me lembro de estar sentado. Não é uma ótima lembrança, mas eu estava sentado. Bom, quantos CDs já gravados? Esse é o 30º. Que está escrito Rei Arthur. Isso. 30º. É uma alcunha entre tantas.
unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa.